acho que é privado, deixa eu ver. Bom dia, gente. Obrigado pela presença aqui. Tem mais alguém faltando que vai participar da palestra? Porque assim a gente já pode dar início, não se prolongar muito, porque aqui a gente vai estar apresentando 6 projetos de lei, 6 sugestões. E antes de mais nada eu queria agradecer muito pelo espaço que nos foi dado aqui. Com certeza nós do Rondon estamos muito felizes de poder ter esse espacinho, compartilhar um pouco do que a gente viu de Alto Paraíso e como a gente pode abordar determinados assuntos. Eu sou o Thiago e a Alessandra vai estar apresentando esse projeto de lei comigo. A gente é do projeto Rondon, para vocês que não sabem ou nunca ouviram falar. O projeto Rondon é um projeto em que a gente vai fazer uma capacitação do município, a gente vai apresentar na área de educação, área de saúde, aqui os direitos humanos e justiça. A gente faz algumas palestras então para professores, para agentes de saúde. A gente tenta trazer um pouco da nossa cultura, captar um pouco da cultura de vocês, ver o que a gente consegue agregar, certo? E aqui a gente está falando sobre os projetos de lei. Isso é um sumário, a gente vai apresentar 6 projetos. Então, para diagnóstico de distúrbios de aprendizagem, de combate à tuberculose, hanseníase e a leishmaniose tegumentar, que aqui nos últimos anos acaba tendo alguns casos, né? Prevenção de arbovirose na gestação, palestras sobre o conselho tutelar, sobre a ativação do próprio conselho, o projeto Piquenique Feminino e a lei da escuta protegida, que é uma lei que foi instituída recentemente, que a Alessandra vai conseguir falar com prioridade ao fim da palestra. Primeiro eu vou falar sobre o diagnóstico de distúrbios de aprendizagem, né? E aí vocês devem estar perguntando, o que são esses distúrbios de aprendizagem, o que é isso? Os distúrbios de aprendizagem vão ser com base nos comportamentos típicos que a criança vai apresentar. Então, aqui está a minha proposta. Vai ser uma associação entre o Conselho Municipal de Educação, o de Saúde e o de Assistência Social. Você fala, por que a associação entre esses 3? Porque quando você vê um distúrbio de aprendizagem, você não vai ver só o aluno, não vai ver só a educação. Você tem que ver o contexto familiar daquele aluno, você vai precisar de um médico para diagnosticar o aluno com aquele distúrbio. Então não é uma coisa direta, é uma coisa multidisciplinar, uma coisa numa esfera muito maior. A gente quer conscientizar e realizar esse diagnóstico precoce dos distúrbios, porque eles podem causar prejuízo para o desenvolvimento da criança. Então a criança que convive com o distúrbio por muito tempo, talvez ela não consiga exercer o pleno potencial dela. E possibilitar o desenvolvimento integral dessas crianças, como eu falei, para elas conseguirem alcançar o pleno potencial delas. Falar, o que são essas condutas típicas? Como vou ver uma criança que tem um distúrbio de aprendizagem? Ele pode ter um distúrbio de atenção, então ele não vai conseguir atender aos estímulos relevantes. Aí a gente entra no TDAH, por exemplo, que é uma coisa que é super diagnosticada. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas diagnosticam TDAH porque o pessoal começou a conhecer mais sobre o que é, e aí você consegue fazer um encaminhamento melhor. A hiperatividade, que é essa inabilidade para controlar o comportamento. Ele ser impulsível, então, resposta instantânea perante um estímulo. Tem uma coisa que a gente chama de transtorno opositor desafiador, né? Que é quando é aquela criança que sempre que o professor fala alguma coisa, a criança responde, a criança é grosseira, a criança não consegue obedecer muito bem aos comandos que o professor dá. E não vai ser um episódio daquilo, vão ser vários episódios constantes ao longo do tempo, que o professor vai ver que aquele aluno não é muito responsivo, aquele aluno não consegue se comportar muito bem perante as normas da escola. O alinhamento seria a esquiva do contato com as pessoas do ambiente, então
A criança que tem o espectro autista vai ser aquela criança que vai estar olhando no olho, vai ser a criança que vai ter um afastamento, vai ter um hiperfoco em alguns assuntos, então ela vai ficar alheia de assuntos que o professor dá na aula e ela quer se focar só no assunto que ela gosta e ela busca profundamente aquilo. E a agressividade física e verbal, que são essas ações destrutivas, que vai ser tanto para o outro quanto para si mesmo. O que vão ser os objetivos desse projeto? Orientar os educadores, os pais e as crianças, porque, como eu falei, esse projeto ele precisa englobar todas as esferas que formam o comportamento da criança, então os pais, os profissionais da saúde e a criança em si. Diagnosticar precocemente, para que a criança não tenha um grande prejuízo, e impedir o comprometimento do desempenho acadêmico. A gente vai ver o tratamento da criança, como é feito, e permitir adaptações educacionais. O que é isso? O professor fazer um ambiente mais adequado para aquele aluno. Por exemplo, o aluno não consegue focar muito bem, trazer ele mais para frente da sala, evitar estímulos externos dentro da sala de aula, então sentar ele perto de uma janela. Talvez não seja muito legal, porque tem muita gente passando, ele não consegue ouvir direito. Talvez trazer ele para mais perto, olhar no olho dele enquanto você está falando, para ver se ele consegue se concentrar melhor. Isso são vários tipos de adaptações educacionais. Certo, a gente estabelece o projeto e como a gente vai efetivar isso? As palestras em escolas municipais, que são o nosso principal foco. Por quê? Porque você vai ter a identificação precoce, você vai falar com os professores, então vai ter a troca de informações dos professores com o palestrante pode apontar, falar, é isso que o aluno vai ter, ele vai se comportar dessa forma, e o professor pode virar uma chavinha e falar, caramba, eu tenho vários alunos que são assim. Capacitar os professores e os pais do aluno, por isso que a parte da assistência social é muito importante, porque aquele que é responsável pela parte da assistência social, ele vai ter que conversar com a família dessa criança, introduzir as estratégias de ensino para adequar a criança a um ambiente melhor e nortear um encaminhamento para os profissionais da saúde. Então, capacitar os professores para identificar, conversar com a família e a família buscar o atendimento, para não deixar o aluno isolado. Campanhas de conscientização e abordagem pela equipe multidisciplinar. Qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, podem se manifestar, eu estou aberto aqui para falar o que vocês precisarem. Sobre a multidisciplinaridade, a gente vai ter um compartilhamento de informações, que vai ser a família, o professor e o profissional da saúde, então para ter o atendimento integral do aluno, e usar algumas ferramentas para análise, porque não é uma coisa só subjetiva, você falar desses distúrbios. Você vai ter que fazer uma entrevista com aquele aluno, usar suas ferramentas, para ver se ele realmente tem aquele distúrbio e você não diagnosticar ele de forma errada. Porque às vezes você pode implementar um tratamento que não vai ter funcionalidade nenhuma para aquela criança. Às vezes o problema dela é só no âmbito familiar e ela acaba jogando aquilo para o âmbito escolar. Então, fazer entrevistas, avaliação técnica, reflexão e discussão conjunta e elaborar uma síntese diagnóstica de forma coletiva. Como que a gente vai avaliar se aquilo foi se esse planejamento, esse projeto, ele está dando resultado? A gente vai ver o desempenho escolar daquele aluno melhorando, vai ver a quantidade de estratégia de ensino implementada, então quantos professores vão mudar o formato da aula deles para conseguir adequar aquele aluno, quantas intervenções vão ter, então quantos acionamentos dos profissionais da saúde vai ter, através de reunião multidisciplinar e acionamento em si, e o registro dos diagnósticos, claramente. Às vezes a gente pensa, aumentou o número de registros, então significa que está tendo mais casos de TDAH, por exemplo. Mas não, isso não é verdade, isso é um viés. Porque às vezes as pessoas começam a saber mais sobre o TDAH e elas buscam o apoio do profissional da saúde, buscam realizar esse diagnóstico. Então não significa que hoje em dia está tendo mais TDAH, não. É porque as pessoas estão buscando o tratamento, as pessoas estão buscando diagnosticar. Então vai ver, antigamente as pessoas tinham também, mas nem sabiam. Então a nossa ideia aqui é registrar os diagnósticos, ver esse número provavelmente aumentando, porque tem muitos casos subdiagnosticados, certo? E para essa parte dos distúrbios vai ser isso. Então, o desempenho escolar, o registro do diagnóstico, quantas estratégias vão ser implementadas e quantas intervenções vão ser realizadas. A gente consegue, como eu posso dizer, a gente consegue coletar esses dados de uma forma bem objetiva e evita que tenha algum viés de pessoalidade nisso, que a pessoa fale, não, aquela pessoa tem e não saiba como realizar esse diagnóstico, que a pessoa só fale ali, tem TDAH
já começa a abordar um tratamento que vai ser inadequado. Certo, agora sobre o segundo projeto. Vai ser o plano de combate à tuberculose, hanseníase e leishmaniose tegumentar, que são 3 doenças que têm uma prevalência considerável aqui no estado de Rondônia e em Alto Paraíso. Aqui eu trouxe alguns casos, alguns dados no caso. Da tuberculose, em 23 foram registrados 899 casos, em 22 a hanseníase foram registrados 330, e da leishmaniose tegumentar eu peguei um intervalo de tempo, porque eu notei que nos últimos anos, então de 2018 a 22, que são os últimos anos que nós temos essa coleta de dados, foram registrados 4.234 casos. Então, não no município, no estado de Rondônia, certo? Então, a gente, porque você pensa, nossa, é muito caso, se eu pensasse que fosse só o município, numa esfera de 16 a 20 mil habitantes, seria uma coisa de outro planeta, mas não. Isso, exato, seria um problema de calamidade, assim, sabe, calamidade pública. Mas aqui eu trouxe esse intervalo de tempo no estado de Rondônia, né? Mas aqui em Alto Paraíso, nessas áreas de mata fechada, ainda assim a leishmaniose tegumentar ela acontece, não é uma coisa que o município está alheio. Por exemplo, nós fomos fazer alguns projetos de visitas domiciliares e a gente conversou com algumas pessoas da área rural. Essas pessoas nos informaram sobre casos de leishmaniose tegumentar que parentes, namorados, acabaram pegando. Então, essa parte de mata fechada é muito perigoso por causa do mosquito, né, que é o mosquito palha ali. Então, em 5 anos, a gente vai colocar 18, 19, 20, 21 e 22. Em 5 anos, 4.200 casos vai ser 800 casos por ano, sabe? Então, é um número bem relevante e é uma coisa que a gente tem que abordar. Eu vou introduzir bem brevemente as 3 doenças, só para contextualizar. Falando da tuberculose, ela vai ser causada por uma bactéria, ela vai dar essa tosse por um período prolongado, então não é uma tosse por uma semana, por 3 semanas ou mais. Então a febre vespertina, no caso, no período do fim da tarde, ali, começo da noite, à noite. Sudorese noturna, a pessoa acorda com a cama encharcada, a pessoa suando muito, e emagrecimento. Como vai transmitir a tuberculose? É a via aérea. Vai eliminar esses aerosóis pela tosse, fala ou espirro. Então, a pessoa que não trata a tuberculose, ela vai passar a tuberculose para frente, certo? Então, tuberculose, vamos pensar nas vias aéreas, nessa parte da tosse. Hanseníase, ela vai ser causada por uma bactéria também. A hanseníase, ela vai afetar a pele e os nervos periféricos. Então, vai ter essa sensação de formigamento, fisgarda ou dormência nas extremidades. A pessoa vai ser caracterizada por umas manchas brancas ou avermelhadas. E essas manchas vão ter perda de sensibilidade. Então, se você pensa na pessoa que tem uma mancha grande na mão e você encosta e ela fala que não sente aquele estímulo, talvez seja um caso de hanseníase, que é por essa bactéria que eu falei. E vai ter diminuição da força muscular. Assim como a tuberculose, a hanseníase também vai ser transmitida por via aérea. Então, por secreção nasal, a gotícula da fala, a tosse ou o espirro. Então, essas duas que eu falei é pela via aérea. Então, pela fala aqui, se uma pessoa tem hanseníase não tratada e fala conosco, joga essas gotículas, espelha essas gotículas, ela pode passar essa doença à frente. A próxima que eu vou falar, que é a leishmaniose, ela é um pouco diferente, porque ela não é por vias aéreas. A leishmaniose, ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea, certo? Então, essas zonas de mata fechada, é muito importante se atentar à leishmaniose. Ela vai ser causada pelos protozoários, que são parasitas do mosquitinho. E o sintoma vai ser essa lesão na pele, nas mucosas. Eu não sei se vocês já viram como é uma lesão de leishmaniose, mas ela pode ser única, múltipla e disseminada. Geralmente ela vai ser indolor. Aqui na região é mais comum serem umas feridas únicas. Então, se você vê uma pessoa com leishmaniose e ela tem feridas múltiplas, talvez ela tenha pegado a leishmaniose em outro lugar. Por exemplo, ela estava fazendo uma viagem a trabalho, a lazer, ela pega a leishmaniose em outro lugar e veio para cá, por exemplo. E aí ela vai ter várias lesões pelo corpo. Aqui, em Alto Paraíso, é mais comum a ferida única. As lesões das mucosas vão ser mais frequentes, então, na nariz, boca, garganta. E a transmissão, como eu falei, diferente das outras, é pela picada do inseto infectado pelo gênero Lutzomia, que no caso o mosquito está infectado pelo protozoário. Vai ser conhecido popularmente como mosquito palha, esse mosquitinho, tatuquira e birigui.
os animais silvestres vão atuar como reservatório do protozoário. Então você pensa num roedor silvestre, ele vai servir como reservatório para esse parasita. Então imagina que a gente está no meio da mata, o mosquitinho vai lá, pica o roedor, ele pega esse parasita e aí o mosquitinho vai lá e pica o humano depois. Então é uma doença que depende diretamente desses parasitas. Na parte urbana, sobre você imaginar, então um cachorro pode ser, um animal doméstico pode ser um reservatório. Essa parte não foi completamente confirmada pelos estudos, mas o enfoque é nessa parte de mata fechada dos animais silvestres, certo? Quais são os seus objetivos? Quando a gente está falando de saúde pública, a gente sempre pensa na prevenção, promoção e tratamento. Então, prevenir que essas doenças ocorram, dar um tratamento adequado e conscientizar a população. Então, vamos imaginar que a gente está falando da leishmaniose aqui. Como que a gente vai prevenir a leishmaniose? Usando um repelente, por exemplo, quando a gente for uma área de mata fechada. Como a gente vai prevenir a tuberculose e a hanseníase? A gente pode conscientizar as pessoas para elas ficarem atentas aos sinais e sintomas. Então, a utilização da máscara, evitar ambientes fechados para passar essa doença à frente, certo? Então, conscientizar a população para reduzir a incidência e orientar a busca pelo profissional para tratar aquilo. Porque, como eu falei, tanto a tuberculose quanto a hanseníase, elas são transmitidas quando o paciente não é tratado. Então, se você trata elas, você consegue seguir sua vida normalmente. Exato, a gente quer evitar que o ciclo da doença continue. Então, o tratamento cessa aquilo e todas as outras pessoas que seriam afetadas já conseguem prevenir daquilo. Então, tratando uma pessoa, você consegue evitar que talvez milhares de pessoas se contaminem. Como a gente faz isso? A nossa principal arma contra essa doença na área da saúde vão ser os profissionais capacitados, claramente. Então, fazer o diagnóstico precoce para evitar a transmissão, fazer exames de rastreio. Então, quando a pessoa suspeita que tem aquela doença, ela faz um exame, encaminhar certo para a UBS e fazer as visitas domiciliares em escolas, assim como a gente fez pelo projeto Rondon, para a gente saber como as pessoas estão, essas pessoas que moram próximas a áreas de mata fechada. No caso da hanseníase e da tuberculose, em casos suspeitos, as visitas domiciliares e escolares ajudam muito a gente observar essa população e ver com quem que a gente está conversando. Fazer as campanhas nas escolas municipais, então uma parceria com a Secretaria da Educação seria uma sugestão, porque a gente consegue conscientizar muitas pessoas e para a gente se atentar a tudo que aquele paciente pode apresentar. Para a tuberculose, a gente vai ter a vacina BCG. A gente está tendo uma palestra agora pelo Rondon sobre vacinação e imunização. E aqui eu trago uma parte muito importante da vacina, que é essa prevenção para a tuberculose. Então, a pessoa se vacinando, ela evita que ela seja contaminada. Então, promover a vacinação em geral para a população é uma parte crucial, tanto para a tuberculose quanto para diversas outras doenças. Hepatite B, febre amarela e etc. E controlar os vetores e reservatórios, como eu falei, controlar o mosquitinho, controlar os animais silvestres que podem ser um reservatório para a doença. E aí a Secretaria do Meio Ambiente também seria convidada a participar dessa parte do projeto, porque é crucial para observar essas regiões em que não é área de atuação, por exemplo, do Ministério da Saúde, certo? Como que a gente vai fazer uma campanha, uma conscientização? Como que a gente vai falar para a população que ela tem que se cuidar e se atentar a essas doenças? A gente vai fazer campanha de engajamento, então, em rede social, buscar, através da mídia, conversar com a população, ver o que ela sabe sobre aquelas doenças, se ela sabe como se prevenir contra aquilo, o que significa a doença. Fazer campanha de sensibilização, então, assim como mensalmente a gente tem aquelas fitinhas pelo Ministério que, setembro amarelo, etc. Existe o janeiro roxo para a prevenção da hanseníase e para informar a população. Existe a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, que também poderia ser implementada para as pessoas se conscientizarem da leishmaniose. Então, o que eu falei, aqui tem a leishmaniose, nesses últimos anos tiveram vários casos, certo? E campanha de conscientização sobre a vacinação, porque não é só a gente falar da doença, a gente tem que falar também sobre como prevenir a doença. E atualmente acabam tendo algumas correntes falando sobre a vacinação, então é importante a gente informar adequadamente todo mundo sobre os benefícios dela. Como a gente vai avaliar
se foi eficaz ou não o nosso projeto é através dos índices de prevalência, então quantos casos foram registrados de tuberculose, hanseníase e leishmaniose, quantas pessoas têm o acesso ao tratamento, como que é a cobertura das campanhas, a cobertura vacinal e a cobertura dos diagnósticos e tratamento dessas doenças que eu citei. Qual que é o retorno esperado da comunidade? Por que a gente vai implementar um projeto se ele não tem funcionalidade nenhuma, certo? A gente tem que fornecer um projeto para a população que tem um retorno para ela, senão a gente só vai encaminhar a verba para um lugar que vai ser inútil, assim dizendo, né? Vai ser um lugar que a gente vai acabar perdendo dinheiro que poderia ser direcionado para outras áreas mais eficazes. A gente vai ter uma melhora para a comunidade na transmissão da doença, o tratamento adequado vai ser implementado, então a pessoa que é economicamente ativa, a pessoa que trabalha, se você tem um tratamento adequado para ela, talvez ela fique mais capacitada a trabalhar e gerar um retorno financeiro para o próprio município. E melhorando a saúde pública, claramente. Por fim, da minha parte, essa vai ser a terceiro projeto de lei, depois a Alessandra vai entrar e falar um pouco. Eu vou falar de prevenção às arboviroses na gestação. Arboviroses que eu vou falar aqui, eu vou falar da Zika, chikungunya e dengue, certo? Que vão ser todos transmitidos pelo mosquito, pelo Aedes, e eles podem atingir a mulher grávida. Então, esse projeto é mais sobre as arboviroses na gestação, que é uma parte mais específica porque é um assunto muito importante, porque não só a grávida vai ser acometida pelas complicações dessas doenças. A criança também pode ser acometida, pode ter problemas no neurodesenvolvimento dela e acarretar numa vida cheia de complicações, que tenha um maior custo com saúde pública, certo? Para conseguir se adequar às necessidades daquela criança que foi afetada pela doença. Então, a infecção durante a gestação pode trazer as complicações até para o feto, que vai dar infecção, sangramento e até o atraso no desenvolvimento neurológico dela. E aí a implementação de um protocolo, sendo um protocolo obrigatório, dando uma informação sobre essas arboviroses, falando sobre o ciclo de vida do mosquito, então aqueles agentes de saúde pública que vão nas casas das pessoas perguntando se elas têm focos de água parada, porque é lá que o mosquitinho vai se proliferar e vai perpetuar esse ciclo da doença. Diferenciar os sintomas das arboviroses, então, qual é a diferença do Zika para o chikungunya, qual é a diferença da dengue para a Zika para o chikungunya. Então, informar a população, capacitar a população de buscar de forma adequada os serviços fornecidos pelo município, porque se a pessoa não sabe o que ela tem e ela usa em excesso aquele serviço de saúde, ela pode sobrecarregar, pode buscar um tratamento que às vezes ela não precisa, certo? Então é tudo sobre alocar da forma correta os recursos e sobre utilizar eles da forma correta, capacitar as pessoas para saber o que elas têm e buscar tudo aquilo que é fornecido pelo município. Saber sobre as complicações da dengue, chikungunya e zika na gestação, a transmissão das doenças da mãe para o bebê, então falar para gestantes, olha, não é só você que vai estar sendo acometido pela doença, é sua criança também. Então sensibilizar aquela pessoa para que ela busque se cuidar melhor. Abordar medidas de controle de foco do mosquito, como eu falei, água parada, e dicas de prevenção. Como que eu vou me prevenir para o mosquito? Às vezes é utilização de telas na sua casa para evitar que o mosquito entre e te pique, utilização de repelentes, assim como eu falei na leishmaniose. Esses ciclos que existem vetores, no caso, que tem um mosquito envolvido, é muito importante a utilização do repelente e tudo aquilo que evite que o mosquito pique a pessoa. Notificação aos agentes de vigilância. A partir do pré-natal, é importante agendar uma vistoria domiciliar, porque, como eu falei, tem os focos em que pode acumular água, então vaso, balde, garrafa, pneu, de tudo aquilo que acumula água parada, é importante o agente de saúde informar a pessoa para que aquilo não se torne um problema de saúde pública. Eliminar esses focos de proliferação e capacitar, é importante a constante capacitação desses agentes, ou seja, a gente tem que capacitar os nossos agentes de saúde pública para que eles saibam olhar para o lugar certo, eles saibam chegar na residência da pessoa e falar, aqui pode causar tal doença, ali pode causar tal doença. E falar para a pessoa para que ela não se torne uma
vulnerabilidade ali no meio desse ciclo todo. Quais vão ser os indicadores? Vai ser a redução de casos dessas doenças em gestantes e melhora nos indicadores de saúde materna e infantil. Como eu falei, essas doenças não afetam só a gestante, elas afetam também a prole dela. Então é crucial que isso seja impedido, porque a gente não vai estar tratando uma pessoa só, a gente vai estar tratando duas, certo? Pela minha parte é isso. Agora vou convidar a Alessandra para dar a parte dela de projetos. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra. Diferente do Thiago, a gente trouxe outras propostas relacionadas, fora um pouquinho da área da saúde, outras propostas que nós encontramos bastante em estudos na parte da montagem do projeto, principalmente em índice de exploração sexual, em relação a empoderamento feminino, a falta do número de mulheres em trabalho remunerado, que ainda assim é bem pouco. Então, vou falar um pouquinho antes disso da parte de conselho tutelar, tá? A importância dele, então, é para garantir que as crianças e os adolescentes eles tenham os seus direitos respeitados e fazer com que a população conheça e entendam que tipo de denúncias elas podem fazer para acionar o conselho tutelar. Para promover, então, e incentivar ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de maus tratos em crianças e adolescentes. Então, para que a população consiga olhar para a criança de forma integral e consiga enxergar nela tipos de violência, exploração sexual, abuso. Aí os objetivos é informar a comunidade e os gestores escolares sobre o papel do conselho tutelar. Então, fazer com que a população ela tenha esse conhecimento e ela consiga entender quais são as denúncias que ela pode levar até o conselho tutelar. Apresentar o canal do Disque 125, que é um dos meios de contato do conselho tutelar da cidade, só que também o Disque 100 do governo federal, é onde recebe inúmeras denúncias, não só contra a violência contra a criança, mas de todos os tipos de violência, seja mulher, criança, todos os âmbitos, para que tenha um meio seguro para essas denúncias e que a população seja esclarecida às suas dúvidas. E os temas que podem ser abordados. Então, orientar a população em relação aos abusos, à negligência, violência, exploração, como que essa população vai entrar em contato com o conselho tutelar e fazer a denúncia como forma de proteção. Aí aqui a gente trouxe algumas manchetes, né? Tem a primeira de 2023, que é uma criança que ela pede ajuda ao conselho tutelar e salva a mãe que estava sendo agredida. O conselho tutelar e a PM resgatam crianças vítimas de maus tratos. E uma terceira, que é a criança de 6 anos, conta ao conselho tutelar que o pai matou a mãe e o homem acaba sendo preso em Limeira. Então, assim, a gente traz isso para conscientizar a importância da população conhecer o conselho tutelar, saber que tipo de violências eles podem estar acionando esse conselho. Muito importante também falar sobre a parceria da gestão escolar, porque além a criança, a gente sempre fala que tem 2 residências, a casa com a sua família e a escola, onde elas passam a maioria do seu tempo. Então a escola ela tem que ter uma clareza de que tipo de atitude ela vai tomar caso identifique esse tipo de violência. E os conselhos tutelares e as escolas devem ser sempre alinhados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa parceria da gestão escolar vai relatar em questões de abuso, negligência e maus tratos contra essa criança. O conselho tutelar falar para a comunidade que esse conselho tutelar não serve para dar bronca, e sim para acolher a população, para que eles tenham essa consciência de que o órgão está ali para fazer com que o direito dessa criança e desse adolescente seja feito. Como que pode
pode ser feita, então, isso? Através de campanhas de divulgação. Então, fazer materiais de divulgação através de cartazes, folhetos e outros materiais informativos, falando para a população sobre a importância do Conselho Tutelar. E estratégia de sensibilização através de redes sociais, eventos comunitários e parcerias para ampliar essa divulgação, seja para a população no geral e principalmente envolvendo sempre nessa divulgação a escola. Então, os indicadores. Fazer com que tenha registro de casos em que o Conselho foi acionado de forma correta, tenha a notificação dessas denúncias após a realização da palestra, ou seja, contabilizar que após essas campanhas, o quanto de notificações o Conselho Tutelar teve por conta dessa conscientização e mostrar para a sociedade a importância e o papel do Conselho Tutelar e o número de encaminhamentos adequados. E aí, mudando um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o projeto Piquenique Feminino. Então, a proposta do projeto Piquenique Feminino é que tenha, em um domingo do mês, um grupo de mulheres que possam se juntar e possam discutir, dialogar sobre os diversos temas. Fazer com que, entre essas mulheres, tenha uma que seja responsável por esse grupo, para que essa mulher seja porta-voz das mulheres no município. Qual o objetivo desse grupo seria? Então, para fazer com que essas mulheres elas tenham integração, protagonismo, autonomia, promover empoderamento feminino, construção de realidade social, empoderamento econômico e ajudar a mulher a empoderar seus direitos, fazer com que essa mulher conheça os seus direitos. O detalhamento, então, seria realizado dinâmicas, onde poderia também ser convidados mulheres influentes em Alto Paraíso para discutir alguns temas, seja saúde da mulher, seja prevenção de violência contra a mulher, abordar diversos temas do interesse desse grupo. Poderiam discutir, essa semana queremos falar sobre isso, chamar alguém que pode orientar essas mulheres em relação a esse tema. Muito importante também a questão da mulher no mercado de trabalho. Eu coloquei aqui algumas uma pesquisa do IBGE, que são as mulheres do Brasil, que mostra alguns índices, principalmente de mulheres, que o índice de mulher no trabalho remunerado é muito baixo, que quando associado aos homens, aqui no empoderamento econômico, então as estatísticas mostram que a mulher ela concilia de modo ainda desigual os afazeres domésticos e os cuidados de pessoas com o trabalho remunerado. Ou seja, a mulher ainda está muito associada ao trabalho doméstico fora do trabalho remunerado. Em relação à violência contra a mulher, coloquei aqui uma estatística que também é do IBGE, foi uma pesquisa feita em 2022, onde mostra o índice de violência psicológica, física, sexual, principalmente o índice é muito alto no grupo entre 18 a 29 anos e em relação à raça, principalmente em mulheres pretas. E um tema muito importante que eu achei muito relevante abordar é a questão do casamento precoce. Tudo aquilo que eu estou falando aqui são propostas de temas que podem ser usados nesse grupo de mulheres. Fazer com que essas mulheres entendam sobre esses temas para evitar algum tipo de consequência. Por exemplo, esse é o casamento precoce. No estado de Rondônia, lidera o ranking de casamento precoce com 6,1%, seguido apenas por Maranhão. Ou seja, mas o que esse casamento precoce pode ocasionar para essa mulher? A mulher que casa muito cedo ou casa muito jovem, a maioria das vezes ela é forçada a largar a educação, os estudos, fazendo com que essa mulher ela não tenha um desenvolvimento profissional. Então, o intuito de abordar esse tema é fazer com que essa mulher entenda a importância dela na sociedade, a importância dela de estar dentro do trabalho remunerado, que tenha um desenvolvimento profissional dela. E os indicadores seria a satisfação dessas mulheres após a realização do piquenique feminino,
o aumento de número de mulheres em trabalho remunerado e o aumento de mulheres jovens, adultas e idosas tendo conhecimento dos seus direitos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a lei da escuta protegida. Então, é a lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, tanto os que são vítimas de violência ou aqueles que presenciam a violência. Então, para os efeitos dessa lei, a criança, após a violência, ela é escutada de duas formas, através da escuta especializada e do depoimento especial. Dentro da escuta protegida, tem os órgãos que vão atuar: a educação, a saúde, a assistência social, judiciário, a polícia, todos os órgãos vão participar. Então, sobre a lei, na escuta protegida, é o procedimento de entrevista que a criança vai receber, é o atendimento de apoio que essa criança vai receber. Nesse primeiro momento, o intuito é que a criança não precise relatar, não é colher dados ou colher como que aconteceu a violência. A escuta especializada é para que a criança seja acolhida, seja escutada. No depoimento especial vai estar mais relacionada ao ato de colher como que aconteceu, por quem aconteceu. E para ocorrer a lei da escuta protegida, é muito importante que tenha a capacitação desses órgãos que vão fazer essa abordagem com a criança e com o adolescente. Os objetivos, então, é propor as instâncias políticas concretas de prevenção de todas as formas de violência contra essa criança e esse adolescente, para incentivar a integração das diversas políticas e planos municipais com a lei da escuta protegida. Então, os objetivos: articular, fortalecer e coordenar os esforços municipais para a eliminação de todas as formas de violência contra criança e adolescente, acompanhar e monitorar as ações de enfrentamento das diversas formas de violência no município de Alto Paraíso. Detalhamento. Então, fazer com que todos os órgãos do município se juntem para que a lei da escuta protegida seja feita e de forma eficaz, para articular, mobilizar, planejar e acompanhar a avaliação, as ações da rede, para que tenha a definição dos fluxos. Para ter a escuta protegida, tem que ser determinado um fluxo pelo município. Por exemplo, essa criança relatou, teve uma revelação espontânea de uma violência. Ela falou algo que aconteceu, seja em casa, seja de qualquer forma. Vai ter, o município tem que ter um detalhamento para onde essa criança vai ser encaminhada. Então, assim, essa criança foi abusada sexualmente. Então, o protocolo tem que ter um protocolo para onde essa criança vai ser encaminhada primeiramente. Para a saúde, após isso, para onde que ela vai. Então, tem que ser feita toda essa organização pelo município. E os indicadores, nesse caso, são os números de relatórios de abusos ou crimes registrados, taxa de condenações em casos relacionados a essa violência contra a criança e o adolescente, satisfação do público e número de processos judiciais por violação da lei. E um feedback dos profissionais envolvidos, os profissionais esses que irão fazer a escuta protegida, irão realizar a escuta especializada e o depoimento especial. E eu gostaria de deixar aberto, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Eu e o Thiago estamos abertos para vocês perguntarem alguma coisa em relação às propostas. Tudo isso que a gente falou, antes de nós virmos para Alto Paraíso, nós estudamos bem o município, tivemos que ter base em relação à saúde, educação, direitos humanos e justiça para a gente chegar aqui e conseguir proporcionar para a população ou ter igual essas propostas que possam trazer para a população uma redução de desigualdade regional, que a gente sabe que Norte e Nordeste tem essa redução, tem essa desigualdade regional. Então, o intuito do Projeto Rondon também é que a gente tenha essa troca com a comunidade, que a gente possa chegar aqui e também ter essa troca com vocês de trazer informações, porque muitas coisas que a gente vê em pesquisas, que buscamos em pesquisas, não é totalmente diferente do que a gente chega aqui que vocês trazem para a gente. Tem muitos dados
que não são notificadas, do Norte, Nordeste e alguns outros estados que têm um índice muito baixo de algumas notificações. Então, quando a gente vai pesquisar dados exatos, é um pouco difícil de encontrarmos. Então, quando a gente tem essa troca com vocês, a gente consegue ter uma comunicação, consegue ver se o que nós estamos trazendo de proposta é de forma beneficiosa para o município. E aí? A escolha de Alto Paraíso é dados? Então, o Ministério da Defesa é ele que escolhe, o município não somos nós. Quando a gente monta o projeto, desde fevereiro para cá, o Ministério da Defesa lança o edital para a gente, fala que eles citam, acabou uma operação agora que estava tendo em Petrolina, que iniciou uma semana antes da de Rondônia. E aí o que eles fazem? Eles falam, vai ter uma operação em Petrolina e uma operação em Rondônia. Estudem sobre o estado, a gente estuda sobre todos os municípios do estado, vendo todos os dados de segurança, saúde, educação, de tudo, de cada estado. Após isso, eles fazem meio que um funil, eles determinam apenas 12 municípios de Rondônia vai receber o projeto Rondônia. Após isso, eles escolhem pela nota que a faculdade tem. Por exemplo, nossa faculdade teve uma nota de 100% e a gente acabou vindo, de alguma forma, sendo selecionado para Alto Paraíso. Após isso, a gente faz as nossas oficinas. Tem uma viagem percussora, onde a nossa coordenadora vem para o município mostrar as oficinas para os gestores, para ver se essas oficinas estão condizentes com os dados que nós encontramos nas pesquisas. Então, é assim que a gente acaba sendo designado para o município. Sobre as doenças. Aí eu te pergunto, você tem alguns dados também no estado específico do Alto Paraíso sobre a violência doméstica? Tanto das crianças quanto das adolescentes, tem alguns dados? Então, quando a gente pesquisa sobre isso, os dados, principalmente quando a gente põe no Anuário Brasileiro, ele sempre põe Sul e Sudeste deram tantos de porcentagem de violência contra a criança. Só que lá embaixo, vocês podem até pesquisar, o Anuário Brasileiro de 2023, de 2024 ainda não saiu. Lá embaixo eles colocam Norte e Nordeste sem dados por conta de notificação. Então vocês podem até olhar, é muito difícil a gente encontrar dados exatos. Então quando a gente traz essa proposta, foram o que foi pedido para a gente na viagem percussora. Não necessariamente a gente viu esses dados, mas assim, algumas propostas são pedidas igual essa. Que tal trazer um tema tal que a gente vê que tem uma necessidade na comunidade. Mas assim, em relação a dados é um pouco difícil mesmo. A gente não consegue dar com exatidão exatamente por isso. Mas se quiserem um pouquinho no Google para entender um pouco, dá para colocar o Anuário Brasileiro de 2023, que tem todos os tipos de violência, todos os tipos de temas relacionados a tudo que ocorreu no ano de 2023. É porque a gente realmente não... Você quer falar um pouco? Então, só queria falar assim sobre os dados que o senhor falou. Por isso que eu trouxe os dados não do município especificamente de Alto Paraíso. E não é por nenhum outro motivo, mas sim por essa busca ativa de dados. A gente abre os sites do Ministério da Saúde, a gente abre os sites que nos são fornecidos, que coletam informações no geral sobre a região, sobre o clima, sobre a vegetação. Então, existem algumas doenças, por exemplo, como eu citei, que elas são características de regiões específicas, certo? Por isso que eu trago os dados como um todo, e não especificamente dados de Alto Paraíso. Mas são doenças que acontecem aqui e são doenças que, caso a incidência delas seja menor do que em outras regiões, ainda assim é importante manter a incidência delas baixa, certo? Se é baixo, vamos fazer que continue baixa a incidência delas. Mas ainda assim são coisas que acometem a saúde pública da região. Não são coisas que a gente tira da nossa cabeça e traz para cá e fala, não, vamos colocar aqui uma coisa para encher linguiça, sabe? Não, a gente vem aí para cá, como a lei falou, com base no Ministério da Saúde, com base no que ele projeta para nós, para a gente conseguir capacitar a comunidade e ajudar o paraíso, certo? Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma pergunta sobre alguma proposta? Eu só vou pedir para todo mundo, então, para quem puder avaliar a nossa oficina, avaliar o nosso trabalho aqui, porque a gente vem com uma ideia para cá e a gente queria saber o que vocês acharam. E, se possível, a gente fazer uma foto aqui para a gente ter esse registro. Se puderem vir para as fileiras da frente, só para a gente tirar uma única foto
e depois de responderem o formulário claramente, aí eu vou agradecer a todos e a gente pode dispensá-los.